Sejam todos bem-vindos e a paz do Senhor. Imaginem a seguinte cena. A pessoa tem 85 anos de idade. Já é uma vida inteira, né? Sim, uma vida inteira. E há uma década, essa pessoa deixou para trás a terra natal, a cultura, o conforto, tudo isso com base numa promessa divina que era tipo monumental. A promessa de ser pai de uma grande nação. Exatamente, só que 10 anos se passaram e a resposta é só um silêncio, assim, ensurdecedor. O relógio biológico não tá mais só batendo, ele praticamente quebrou. Pois é, a atenção dentro daquela tenda devia ser super palpável. Nossa, com certeza. E é aí que a gente se pergunta o que acontece quando a espera se torna insuportável. Hoje, o nosso propósito é fazer uma imersão exatamente nesse ponto de ruptura. Nós vamos fazer um estudo bem detalhado da lição 3 da Escola Bíblica Dominical. O tema da semana é a impaciência na espera do cumprimento da promessa. É um cenário angustiante, E o que torna essa discussão tão vital para a gente hoje é que ela reflete muito o nosso próprio desespero moderno, sabe? Diante da demora de Deus. Verdade. E para quem nos acompanha, o texto que ancora toda essa nossa conversa é aquele famoso texto áureo lá de Gênesis 16, o versículo 2. Isso mesmo, aquele momento em que Sarai sugere a Abrão que tomasse a serva dela para gerar um filho. E a verdade prática aqui, que nós vamos destrinchar ao longo desse estudo, é bem clara. A impaciência é antagônica à fé. E Deus governa o tempo. E o mais interessante é que, para iluminar essa leitura bíblica em classe, que abrange ali todo o capítulo 16 de Gênesis, nós vamos contar com os comentários riquíssimos do pastor Hernandes Dias Lopes. Ah, sensacional! Ele traz uma clareza pastoral absurda para esse texto, e os objetivos da nossa lição de hoje são bem diretos. Nós vamos apresentar essa tentativa humana de, entre aspas, ajudar a Deus, explicar as duras consequências de agir por conta própria e encorajar a firmeza no Deus que governa o tempo. Perfeito. Mas antes da gente entrar de cabeça na mente de Sarai e nas consequências dessa decisão, eu quero fazer um apelo carinhoso a quem está nos ouvindo. Nós estamos numa reta final de um desafio bem empolgante. O desafio dos inscritos, né? Isso, nós queremos chegar a 1000 inscritos aqui no canal. Então, se esse tipo de imersão profunda na palavra tem abençoado o pessoal de casa, por favor, nos ajudem nessa missão. É só clicar no botão de se inscrever. É rapidinho e ajuda muito o nosso trabalho. Com certeza. Bom, dito isso, vamos direto para a raiz do problema. A gente olha para Gênesis 16 e vê Sarai bolando esse plano meticuloso para que Abrão tenha um filho com Agar. E, sabe, lendo o texto, a sensação que eu tenho não é de alguém tentando cometer um pecado terrível de propósito. Não, de forma alguma. Parece mais com aquela atitude de quem tá tentando fazer uma ligação direta, sabe? Como tentar dar partida num motor complexo usando 2 fios descascados só porque a chave original tá demorando muito para girar. Nossa, essa analogia é muito boa. Pois é. A pessoa até consegue fazer o motor roncar, mas acaba causando um curto-circuito no sistema elétrico inteiro da máquina. É como tentar abrir um casulo para ajudar a borboleta a sair. A impaciência destrói o propósito. Exato. Essa imagem da ligação direta captura bem a essência do tópico 1 da nossa lição, que fala justamente sobre o pai da fé e essa tentativa de ajudar a Deus. Porque na cabeça deles, eles estavam só sendo pragmáticos, né? Eles achavam que estavam resolvendo um problema prático. Isso. E vamos analisar também o que o pastor Hernandes Dias Lopes comenta sobre isso. Ele introduz um conceito teológico fundamental aqui, chamado de sinergismo. Sinergismo. Explica um pouquinho melhor pra gente? Claro. Sinergismo, nesse contexto, é a tentativa humana de somar forças com Deus de forma não autorizada. É querer ajudar a Deus a cumprir a própria promessa dele, agindo em paralelo, criando atalhos que a palavra de Deus jamais endossou. Ah, entendi. Eles conheciam o destino, que era a promessa do filho, mas decidiram simplesmente ignorar a via que Deus escolheu para chegar lá. Perfeito. Esse é o conto da primeira parte do nosso tópico, o plano para ajudar a Deus. Mas aí entra uma questão cultural forte. Sim, eu queria até te perguntar sobre isso. Deixe-me tentar entender a mentalidade da época.
Porque hoje, no século XXI, a gente lê isso e pensa, nossa, que ideia absurda é essa da Sarai? Mas para eles, vivendo ali no Antigo Oriente Próximo, isso era um escândalo ou era uma coisa normal? Então, essa é a grande chave de leitura para a gente não julgar o texto com a nossa lente de hoje. Culturalmente, não tinha absolutamente nada de absurdo no plano de Sarai. Sério? Nada mesmo? Nada. O pastor Hernandes destaca algo fascinante aqui do ponto de vista histórico. O uso de uma espécie de barriga de aluguel, ou seja, a esposa estéril entregar a serva dela ao marido para gerar um filho que seria legalmente adotado pela esposa. Isso era uma prática absolutamente legal e comum. Olha só, eu não imaginava que fosse tão normatizado. Muito. Isso estava documentado e sancionado por leis da época, como, por exemplo, o famoso Código de Hammurabi. E também aparece naqueles chamados textos de Nuso. A sociedade ao redor não apenas aceitava, mas provavelmente até aplaudiria a Sarai por ser uma esposa previdente, sabe? Preocupada com o futuro da família. Isso! Garantindo que o patrimônio de Abrão não caísse nas mãos de um servo como Eliezer, por exemplo. Nossa, entendi. Então, aos olhos da lei dos homens, ela estava apenas usando uma brecha jurídica legítima para resolver um problema familiar. E isso levanta um alerta bem assustador, né? Com certeza. Qual alerta? Sobre o perigo da gente confundir a aprovação social com a moralidade divina. O fato de algo ser lícito na cultura que a gente vive não significa de jeito nenhum que tem o selo de aprovação de Deus. Exatamente. Nem tudo que é legal é moral diante de Deus. E isso nos leva à parte 2 do tópico. Abrão aceita o plano de Sarai. E aí que eu fico perplexa. Porque, honestamente, o que me choca não é nem o pragmatismo de Sarai, é a reação de Abrão. O texto simplesmente diz, e ouviu Abrão a voz de Sarai. Ele só cede. Ele nem questiona. Pois é. Como é que um homem que tem um histórico de tanta bravura simplesmente baixa a cabeça e concorda com um atalho desses? Olha, o silêncio de Abrão nesse momento é perturbador mesmo. E o comentarista Derek Kidner faz uma observação brilhante sobre essa ironia. E o pastor Hernandes também ecoa muito isso na análise dele. O que ele diz? Pense na cronologia dos fatos. Nos capítulos anteriores, Abrão é um leão. Ele é aquele general que arma os próprios criados e vai à guerra contra uma coalizão de reis poderosos lá do Eufrates, só para resgatar o sobrinho dele, o Ló. É verdade. Ele enfrenta exércitos inteiros sem piscar. Pois é. Mas agora, esse mesmo guerreiro formidável simplesmente se acovarda dentro da própria tenda. A fé que foi forte o suficiente para vencer uma guerra pública acabou sucumbindo diante da pressão doméstica. Uau! Ele capitula diante do peso do tempo. Sim, a fé sucumbiu ao tempo e à coação da esposa. É um lembrete muito pesado, né? De que muitas vezes as batalhas mais difíceis que a gente enfrenta não são aquelas contra os inimigos externos, mas aquelas que a gente trava no silêncio da nossa sala de estar, na intimidade das nossas ansiedades. Sem dúvida. É muito mais fácil ter fé na frente de todo mundo do que manter a paciência quando ninguém está olhando. E, como era de se esperar, o curto-circuito acontece. E aí entramos na parte 3 do tópico. Agar zomba de Sarai. Porque o plano da Sarai até funciona do ponto de vista biológico, né? Agar engravida. Mas o preço emocional disso simplesmente destrói o lar. Exato. O tecido familiar se rasga quase que imediatamente. Assim que Agar percebe que está grávida, o texto bíblico diz que ela passa a olhar para a senhora dela com desprezo. A hierarquia inteira da casa foi invertida pelo ventre. Que situação insustentável. E o pastor Hernandes nos lembra que isso não era só um mero desentendimento de família. O livro de Provérbios, lá no capítulo 30, diz que uma das coisas que fazem a terra tremer é justamente a serva que se torna herdeira da sua senhora. Era um pecado intolerável naquela cultura. Ou seja, o pecado de impaciência abriu a porta escancarada para a soberba, para a hostilidade e para a amargura. Aquela tenda, que deveria ser o berço da nação eleita, virou um campo de batalha tóxico. Um ambiente insuportável. E aqui eu faço uma pausa para uma pergunta reflexiva para quem nos ouve agora. Qual é o limite em nossos corações,
onde a nossa impaciência cessa de ser apenas um sentimento e passa a tomar a frente dos planos de Deus? É uma pergunta que confronta a gente, né? Demais. E olha, se este conteúdo está abençoando a sua vida, já se inscreva no canal e deixe o seu like. Voltando para o nosso estudo, a gente entra agora no tópico 2, as consequências de agir por conta própria. A colheita inevitável dos atalhos que a gente cria. E a primeira parte desse tópico é o conflito familiar, porque a competição e a ingratidão passaram a dominar aquele clã. E o que é fascinante aqui é a forma como o teólogo Warren Wiersbe sintetiza essa bagunça toda, que é uma análise trazida também pelo pastor Hernandes. E o que ele aponta? Ele diz que foi um colapso coletivo. Absolutamente todos erraram nessa história. Todos, sem exceção. Sim, Sarai expressou uma raiva e uma crueldade desproporcionais, Abrão abdicou totalmente da liderança espiritual dele, e Agar, por sua vez, fugiu do problema em vez de encará-lo. É a tempestade perfeita, e isso nos leva à parte 2, que é a fuga de Agar. Porque Sarai vai lá e culpa o marido injustamente. Ela diz, a afronta que sofro caia sobre ti. E só para levantar uma reflexão aqui, isso não soa super familiar? Muito. A gente vê isso lá no Éden. Exatamente. Sarai está transferindo a culpa fazendo o mesmíssimo papel de Eva. E o Abrão age exatamente com Adão. Em vez de assumir a responsabilidade de dizer, poxa, nós erramos, vamos buscar a Deus, não, ele simplesmente lava as mãos. Ele se omite por completo. Ele diz para ela fazer o que bem entender com a serva. E aí eu solto mais uma reflexão vital. Por que será que os heróis da fé falham tanto dentro de suas próprias tendas? Essa é a grande tragédia. A omissão de Abrão deu passe livre para o abuso de poder da Sarai. E ela oprime tanto a Agar que a única saída que aquela mulher grávida e desesperada encontra é a fuga. Ela foge em direção ao deserto de Sur. Que é a rota de volta para o Egito, né? A terra natal dela. Exatamente. Uma jornada quase suicida para uma mulher grávida e sozinha. E é aí que chegamos à parte 3 desse tópico. Deus entra em ação. Porque quando tudo desmorona pelos nossos atalhos, a majestade da graça divina se revela. E a forma como Deus aparece aqui é a de arrepiar. O texto menciona o anjo do Senhor e, pelo que eu estudei, isso tem um peso teológico enorme, não é? Um peso monumental. Essa é a primeira vez em toda a Bíblia que a expressão anjo do Senhor aparece. Muitos teólogos entendem isso como uma aparição pré-encarnada do próprio Cristo. Mas tem outro detalhe que o pastor Hernandes destaca com muita propriedade aqui. Qual? É a primeira vez que o Todo-Poderoso chama uma mulher pelo nome no Antigo Testamento. E não é a matriarca livre, rica, dona da tenda. É a escrava, a estrangeira egípcia, aquela que foi usada, abusada e descartada. O anjo pergunta, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Uma pergunta que trata do passado doloroso e do futuro desesperador dela numa tacada só. Lindo demais. E a pergunta que fica para nós é, como lidamos com as fugas em nossas próprias vidas quando os atalhos que tomamos dão errado? Será que a gente para e ouve Deus nos perguntando para onde estamos indo? É algo para se pensar profundamente. E isso nos conduz ao nosso tópico 3, o Deus que conduz a história, porque Ele é soberano e limpa até as bagunças que a gente faz. Sim, e a parte 1 desse tópico é justamente o Deus que ouve e vê. A reação da Agar a essa aparição é maravilhosa. Ela não só responde, mas ela tem a ousadia de dar um nome a Deus. Ela o chama de El Roi, o Deus da vista ou o Deus que vê. E o poço lá recebe o nome de Lai-Roi. Isso. E o anjo já dá o nome do bebê também, Ismael, que significa Deus ouviu a aflição dela. Perfeito? O que nos leva à parte 2 do tópico. Tudo conforme a sua soberana vontade. A história continua. Abrão chega aos 86 anos. E eu quero conectar uns pontos aqui sobre a profecia para Ismael. Ah, sim. Porque o anjo diz que ele seria como um jumento selvagem. Confesso que isso sempre me soa estranho. Aos nossos ouvidos parece quase uma ofensa, né? Mas o pastor Hernandes Dias Lopes explica que
No Antigo Oriente, o jumento selvagem era símbolo de uma liberdade extrema, de uma natureza indomável. Ah, faz sentido. Sim, isso explica as origens sociológicas dos povos árabes nômades. Ele amaria a liberdade. Mas o que eu quero frisar mesmo, com base no pastor Hernandes, é como Deus cumpre promessas até para os não eleitos. Como assim? Ismael era fruto de um erro, de um atalho humano. Ele não era o filho da promessa redentora. Mas Deus diz, olha, eu vou abençoar, vou fazer dele uma grande nação. Isso revela que a história jamais foge do controle de Deus. Ele é tão soberano que incorpora os nossos erros nos desígnios dele. Deus consegue orquestrar a sinfonia, mesmo quando a gente toca a nota errada. Isso é maravilhoso. Mas, assim, a parte 3 desse tópico traz algo bem duro. O cuidado de Deus em todo o tempo. Porque a ordem que acompanha toda essa promessa para Agar é dificílima. Muito dura. O anjo manda ela retornar e se humilhar debaixo das mãos da Sarai. Nossa, a graça de Deus encontra Agar no deserto, sim, mas mandou ela voltar direto para o lugar que machucava. A aplicação pastoral aqui é fortíssima. Nos tempos de aflição, Deus nos acolhe e vela por nós quando ninguém mais vê. Mas Ele exige obediência. Exatamente. Nós amamos o Deus que conforta, mas resistimos ao Deus que manda voltar e consertar a bagunça. E Agar obedeceu. E aqui vai mais uma pergunta reflexiva. Nós estamos dispostos a retornar, pedir perdão e nos submetermos à vontade de Deus quando Ele nos ordena refazer o caminho? É o verdadeiro teste de fé, né? E olha, lembrem-se, curtir o vídeo ajuda a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Se esse ensino está sendo válido para quem está em casa, não deixe de apoiar. Amém. Bom, nós estamos caminhando para a nossa conclusão e resumindo tudo de forma bem enérgica, o que a gente vê hoje é que os anos de espera levaram um pai da fé a buscar um atalho. E o resultado disso foi dor e divisão familiar. E uma ferida que durou gerações? Pois é. No entanto, o Deus que governa o tempo não precisa de jeito nenhum da nossa ajudinha humana para cumprir os desígnios dele. O imediatismo é inimigo da promessa. Perfeito. E para trazer a nossa aplicação final forte, eu recorro ao profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 13, que diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir. Ninguém. A edificação espiritual de tudo isso se centraliza nessa verdade. Nós não devemos andar ansiosos. A tentativa de ajudar Deus fora da palavra dele só gera Ismaels na nossa vida. Exatamente isso. E para encerrar de verdade, eu quero deixar um pensamento provocativo para todo mundo que acompanhou a gente até aqui, tirado justamente dos subsídios da lição. Vamos lá. Se a imprevisibilidade e o silêncio de Deus foram as exatas ferramentas usadas para transformar o falho Abrão no grande amigo de Deus, que aspecto do nosso próprio caráter o Senhor está forjando silenciosamente na sala de espera que nós nos encontramos hoje? Que reflexão profunda. O silêncio também é resposta e também é forja, né? Com certeza. Pensem nisso durante a semana. Eu quero agradecer profundamente a cada um de vocês pela companhia maravilhosa em mais este estudo bíblico. Foi uma alegria imensa poder mergulhar nessa palavra com todos. Até a próxima lição e amém.